Mas vamos então retomar a nossa linha informativa, porque a coisa não pode parar e eu quero trabalhar esse caso. A gente fica aqui na expectativa de tentar ouvir as pessoas. O Fernando Ferreira tem os detalhes, porque ex-prefeito, hoje professor, foi afastado por suspeita de exposição de conteúdo sexual em sala de aula. O Fernando tem alguns detalhes. Eu dei uma enxugada nessa denúncia, porque antes realmente da gente partir para aquilo que está na denúncia, a gente gostaria de conversar com as partes, né? Fernando, você tem os detalhes aí? Tem sim, Madalena. O ex-prefeito de Mutuca, João Ricardo Facinelli, foi afastado do cargo que exerce como professor de matemática na rede municipal de ensino para que seja apurado um possível exercício irregular de atividades de docência e por suposto acesso a conteúdo sexual pelo celular em sala de aula. A decisão parte da portaria assinada pelo prefeito Fábio de Menezes Chaves, publicada já no Diário Oficial Municipal, para instaurar um PAD. PAD é o processo administrativo disciplinar. O documento prevê a manutenção do salário no período da investigação, mas suspende o pagamento do vale alimentação do ex-prefeito. De acordo com a portaria, as denúncias foram formalizadas por 2 professoras por meio de relatórios protocolados presencialmente na prefeitura no dia 16 de abril. São citadas 2 supostas vítimas, alunas com idade entre 12 e 13 anos, que teriam sido constrangidas com um olhar de desejo e malícia, quando ambas vão até a sua mesa para a correção de exercícios. O documento descreve ainda que a possível prática desencadeou trauma em uma das estudantes, que passou a não se levantar mais do seu assento, envergonhada diante da situação. Para apurar as denúncias, foi instituída a comissão formada por servidores municipais que deverá observar rigorosamente os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias, prorrogável por igual período. É porque nas ruas de Mutuca ninguém fala outra coisa a não ser sobre essa questão, porque as coisas vazam, né? Porque o correto mesmo seria a manutenção em sigilo até o fim das apurações. Mas, infelizmente, as coisas vazam e chegam à imprensa, e a imprensa tem que conduzir a coisa com muita cautela, porque é aquilo que eu digo a você, todo mundo tem que ter o direito à ampla defesa, porque, Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, Zé Roberto, Gabi, é uma denúncia muito séria. Isso acaba com a vida de um profissional. É verdade ou não? Então, e se de repente for um equívoco? Então, lembra da questão da escola de base de São Paulo? Acabou com a vida de várias pessoas. E é por isso que tudo isso tem que ser, quando se dá um destaque, quando se comenta, quando vaza a situação, então tudo isso, e é difícil você segurar, porque as próprias alunas da escola passam as coisas, e as coisas tem um circulam. afastamento, Madalena, afastamento, né? Você afasta o professor da sala de aula por 90 dias, evidentemente você já tem um fato ali envolvendo essa investigação. Por praxe, quando você instaura um processo administrativo, né, há o afastamento da pessoa, independente se ela vai ao final se constatar irregularidade ou não. Você tem que afastar a pessoa, porque se há uma suspeita de irregularidade, ela não pode estar no ambiente, né, de trabalho dela para continuar ou, enfim, influenciar no processo de avaliação. Eu penso que num caso como esse, Madalena, de fato há mácula profissional, quer dizer, a pessoa tem que chegar em casa e falar: por que eu não vou trabalhar amanhã? Então você já envolve a sua família numa denúncia, não é? Eu penso que para alguém que seja inocente, há um peso, né? Há uma mácula, sim, envolvendo uma apuração como essa. Agora, se há suspeita, se há depoimento de pessoas, é preciso haver investigação. Você nunca pode duvidar, né, do sentimento da vítima. Ah, mas são só olhares. A matéria fala que olhares de insinuação. Um assédio, quem sofre sabe que sofreu. Por mais que seja uma palavra, por mais que seja um olhar, por mais que seja um movimento, quem é vítima de assédio não tem dúvida de estar sendo assediada. O PAD vai conseguir comprovar isso ao final? Não sei, vamos aguardar. É isso que eu digo a você, né? Porque conteúdo sexual, o que pede conteúdo? Eu estou fazendo aqui o papel do advogado diabo, né? daquele que é o advogado de defesa, né? Então,
para que a gente possa debater o assunto. Por isso que eu digo a você, nós temos que esgotar todos os recursos, né? Então eu pergunto a você, conteúdo sexual. Que conteúdo sexual seria esse? E como é que foi exibido? Tinha alguma coisa a ver com a aula, o conteúdo sexual? Ou não? Como que é esse tipo de olhar? Lembrando que o Ricardo é professor de matemática. Matemática, né? Então não tem... Não tem questão sexual, não tem não está dando abordagem. aula de biologia, né? Pela informação que eu tive, Madá, é que na portaria só menciona mesmo os olhares. E parte das denúncias teria sido feita por outras professoras. Por outras professoras. Então já é um caso que não é de hoje. Informações não oficiais que eu obtive com uma fonte. Não é um caso que começou recentemente, né? As professoras acho que já estavam se sentindo incomodadas. Provavelmente as alunas procuraram elas, né? Mostrando confiança, porque são jovens, 12, 13 anos, e aí fizeram essa denúncia. Tem também toda a questão política, porque um ex-prefeito não saiu muito bem da prefeitura, teve todo um processo desgastante em Mutuca. Você lembra daquele caso do panfleto apócrifo que acusava muitas pessoas, inclusive também com coisas pessoais, né? Então o ambiente político em Mutuca é um dos piores aí dos últimos anos. Então tem tudo isso, por isso que é uma denúncia muito grave. PTB, né? Foi eleito pelo PTB, né? Agora, você conseguiu, Luquinha, o contato com o ex-prefeito, professor afastado e uma denúncia muito séria, muito grave. Você conseguiu, Lucas, esse contato com ele ou não? Eu tentei ligar algumas vezes, porém ele não atendeu, então vou continuar insistindo até ele falar com a gente. Porque nós temos uma grande audiência em toda a região, inclusive muita audiência em Mutuca, né? Por favor, se alguém encontrar o prefeito andando por aí, né? Por favor, diga, olha, o Jornal da IP, o Madalena, Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, Zé Roberto, a Gabi, estão procurando você para que você possa dar uma palavrinha a respeito da acusação que lhe pesa, né? Então, seria muito bom a gente ouvir o outro lado da questão diante de uma denúncia muito séria, muito grave, como essa que nós estamos focando. Agora, o Luiz Antônio falou sobre olhares. Olhar pode representar assédio? Não sei. Sinceramente, eu não sei, né? Porque se você for rotular como assédio, se você vê uma pessoa bonita, sabe, você olha, porque lhe chamou a atenção, você estaria assediando? Um professor em sala de aula vê alguém bonita que lhe chama a atenção, Madame? Não é o ambiente para isso. Aí é que tá um negócio. Menor de idade total, né? Não tem menor nem 14 anos, né? Menor de idade. 12 anos, então, né? 12, 13 anos. Crianças no ambiente de sala de aula não tem olhar. Isso. Não tem algo que eu achei bonito. Eu estou fazendo um correlacionamento dizendo o seguinte, né? Muitas vezes você fala assim, não, eu estou olhando porque calhou de olhar. Outras vezes, não, eu estou olhando porque é bonita. Estou olhando. Então, agora, tem diferença. Tem diferença. Olha, eu acho. Agora, não teve nenhum toque, né? Não teve nenhuma situação de toque. Na portaria da denúncia, não fala, né? De olhares. Não tem, só de olhares e de situação de imagens em celular. Bom, eu acho que tem que ser apurado com todo rigor e dar todo o direito de defesa ao acusado. É isso aí que agora, se for culpado, tem que certamente perder o emprego e responder pela questão criminal. Né? Eu acho, Madalena, que o caso fica cheio de dúvidas porque se trata do ex-prefeito. E como o Ferrari colocou, você tem um ambiente político contaminando os olhares a respeito do caso. Certamente quem é simpático politicamente ao João Ricardo vai dizer, é perseguição. Porque o Ricardo Chaves era do grupo de oposição, que é o atual prefeito. É Ricardo, né? Ricardo. Não. Fábio Chaves é do grupo de oposição ao João Ricardo. Então o atual prefeito, que abre a sindicância, o PAD, era do grupo contrário que derrotou o João Ricardo nas últimas eleições. Agora, se não tivesse esse contexto político, certamente a posição das pessoas seria diferente. Um professor, sediando aluna, 12 anos, em sala de aula, conteúdo sexual no celular e tal, certamente haveria mais ímpeto. Pois não, professor Fernando. Olha, Luiz, eu acho que é um assunto extremamente delicado e eu vou contar algumas experiências. Ao longo da minha jornada como professor, eu já vi coisas absurdas acontecerem. Eu já vi pessoas inventarem histórias
histórias a respeito de conduta de professores, sendo que não tinha nenhum tipo de mácula envolvendo esse tipo de ação, que é depois de um processo, de um desgaste terrível, ouvir o que isso representa na vida de um profissional, se provou que isso não passava de uma brincadeira, alguma coisa que extrapolou qualquer limite do aceitável, mas isso não foi brincadeira para a vida desse profissional da educação. Vi também situações difíceis, onde infelizmente se prova o contrário, se mostra que realmente a pessoa tem esse tipo de comportamento, e isso é muito ruim. Então eu fico sempre aqui aguardando que haja uma investigação bastante séria, bastante precisa, que a verdade venha à tona, para que realmente as pessoas que porventura pratiquem qualquer tipo de ato realmente possam pagar se porventura extrapolaram aquilo que seria o limite. Eu fico um pouco preocupado porque nós estamos falando aqui de olhar. Isso às vezes pode ser meio interpretativo, então uma coisa difícil. Nós vivemos, quando se coloca a política nessa equação, acho que a coisa fica pior ainda, porque você fica com um pouco mais de dúvida. Nós vivemos uma história nesse país onde um presidente na época disse que pintou um clima. Então, sabe, é uma coisa meio estranha a gente ver quando menores estão envolvidos. Então eu espero, Madalena, sinceramente, que a resposta venha, que se porventura houve algum tipo de ação anormal, extrapolando o limite do aceitável, que as pessoas paguem. A gente tem 2 casos que ficaram abertos aqui na região recentes, para falar só de 2. Um ex-vice-diretor de uma escola estadual em Américo Brasiliense, que foi afastado por assédio sexual contra alunas, inclusive com supostos áudios dele contra a aluna. Ele foi afastado. Que fim levou essa história? Ele permanece afastado, perdeu a função, voltou para o cargo porque nada se confirmou, e tivemos o caso do professor de Santa Lúcia, que ali na sua aula exagerava nas abordagens, nas brincadeiras de cunho sexual, que levantaram também suspeitas de uma prática equivocada da parte dele. E aí, acrescido o fato de que ele era casado com uma ex-aluna. Então, tivemos 2 casos aí que também não temos o desfecho dessa história. Se você tiver informações, você pode compartilhar conosco enquanto a gente apura aqui no 3311-3011. O Lucas tem alguma complementação, Madá? Vai lá, pois não, Lucas. Será que o professor não quer falar, o ex-prefeito? Então, consegui contato com ele, ele pediu desculpas, disse que no momento não pode falar porque os advogados pediram para ele não se pronunciar mais, e aí ele complementou: assim que eu provar minha inocência, concederei entrevista. Bom, então está aí, a gente tenta ouvir as pessoas, tá bom? Para que não haja a parcialidade em cima do noticiário. Então a gente vai à exaustão para ouvir as pessoas. Ouvimos o ex-prefeito, professor, que está afastado, e ele está dizendo, repita o que ele disse, Lucas, por favor, para não ficar dúvida. Sim, ele pediu desculpas, disse que nesse momento os advogados aconselharam ele a não se pronunciar mais, e assim que ele provar a inocência, ele concederá uma entrevista. Bom, então o jornalismo se faz exatamente dessa forma, né?